Questão 6. Na questão 6, pede-se para nós calcularmos o perímetro de um triângulo e foi dado os vértices do triângulo, vértice D, vértice E e vértice F. Bom, então foram dados 3 pontos para nós calcularmos o perímetro, né, formado por esses 3 pontos. Então, nós construímos aqui o triângulo DEF. É semelhante à outra questão que nós já fizemos anteriormente também desse desafio, né? Então, como nós temos os pontos, nós não temos as medidas dos lados, nós temos que calcular a distância entre os pontos DE, DF, EF. Essas distâncias são as medidas dos lados, respectivamente, dos lados DE, DF, EF. Né? Calculando a distância, nós temos as medidas dos lados para podermos assim calcular o perímetro. Bom, então aplicando a fórmula da distância, nós vamos ter aí que a distância de DE vai ser raiz de 20, de DF também raiz de 20, de EF 8. Bom, então o cálculo da distância, nós estamos trabalhando em todas as questões, não é novidade mais aqui no desafio. O que vai surgir de novidade para nós aqui? É na hora de calcular o perímetro. Nós vamos ter aqui fatoração de radicais, simplificação de radicais, porque quando eu vou somar 8, quando eu vou somar os 3 lados para calcular o perímetro, eu vou ter 8 mais raiz de 20 mais raiz de 20. Uma raiz de 20 mais uma raiz de 20, 2 raízes de 20. E eu não posso somar número, uma constante aqui, que é um número racional, de um número irracional. Não posso somar número racional com irracional aqui, tá? Porque a raiz de 20, ela não é uma raiz exata, então é um número irracional. Então, racional e irracional. Ou seja, não posso somar número que tem raiz com número que não tem raiz. Falando vulgarmente, né? Bom, então eu tenho aqui o meu perímetro seria esse. Bom, mas nas alternativas eu não tenho essa alternativa aí. Fala, gente, mas eu fiz tudo certo e não tem. Bom, é porque ainda tem o pulo do gato. Eu tenho que simplificar essa raiz de 20. Simplificar esse radical, como nós fizemos na questão 4. Decompõe fatores primos, 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, eu vou ter aqui, em forma de potenciação, né, multiplicação, 2 ao quadrado, vezes 5. Coloco na raiz, elimino aqui, porque 2 ao quadrado é 4, 4 raiz quadrada de 4, 2. O 5 permanece na raiz. Como a minha raiz é quadrada, eu continuo com a raiz quadrada, certo? Bom, voltando aqui para o meu perímetro, eu vou ter 8 mais o 2, que eu já tinha, multiplicando a raiz de 20, mais vezes o 2 raiz de 5. Então, eu vou ter 8 mais 2 vezes esse 2 raiz de 5 aqui representa aquela raiz de 20. E eu não tinha raiz de 20 multiplicado por 2? 2 raiz de 5 é a raiz de 20, vezes o 2 que já estava multiplicando. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho aqui 8 mais 4 raiz de 5. Ainda não tem essa alternativa. Então, eu vou ter que fazer aqui uma fatoração. Colocar em evidência. Como que eu coloco em evidência? Olha, 8 e 4 são divisíveis por 4. Qual é o menor deles? 4. Então, eu coloco o 4 em evidência. Porque eu vou transformar isso aqui, ó, numa multiplicação. Então, é aquele vai e volta, né? Então, olha só, 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. E o sinal de mais aqui no meio. Ok? Vulgarmente falando, para que vocês possam entender o que está acontecendo aqui. Então, fiz uma fatoração. Também, gente, olha, essa matéria envolve, olha só, eu tenho geometria analítica, tenho geometria plana, tenho aqui teorema de Pitágoras, porque essa fórmula aqui, na verdade, é o teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui matéria de 8º ano, matéria de 8º ano.
Então, na verdade, a gente está revisando muita coisa aqui numa questão só. Então, a alternativa correta, né? 4, que multiplica 2 mais raiz de 5, nós temos aqui a alternativa C.